Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec para mais uma palestra. Hoje com a nossa amiga Fátima, Baliza, Fadinha, conhecida de todas nós, sempre está aqui nos auxiliando. E vai nos falar o tema Fora da Caridade não há salvação, mas antes da gente passar a palavra para ela, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 153, que tem subtítulo Contristação. Agora fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Contristação é tristeza, tá, pessoal? Isso nós estamos em São Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. E aí Emmanuel nos diz assim: quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta não alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros mundos? Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares de carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam, porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou da limpeza necessários. Quando estiverdes contristados, à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem de nuvens pesadas e negras que amontoaste sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem, a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a que vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Um trecho aqui da mensagem que parecia um contrassenso, né? Dizer que os espíritos superiores se alegram com a nossa tristeza, mas o fundo disso é que muitas vezes a tristeza, conforme a Emmanuel nos fala aqui, é o início da mudança, é o chamamento a que algo não está bem e que a gente precisa realmente rever alguns postulados na nossa vida. O sofrimento já é um sinal disso, sinal de alerta em que nós não estamos ressarcindo débitos do passado ou precisamos caminhar um pouco mais seguros do que temos caminhado até os dias atuais. Então há um chavão popular, para nós espíritas, que todos vocês conhecem, que diz: ou a gente evolui, ou pelo amor ou pela dor. Então, pelo amor é o quê? É buscar o conhecimento, é procurar viver de acordo com os ensinos de Jesus, com os ensinos da doutrina espírita, ser mais fraterno, ser mais humano, mais caridoso, entender mais as limitações das pessoas, a dificuldade de cada um. Isso a gente vai pelo amor, vai crescendo, sobretudo pelo perdão, que a gente possa endereçar a todas essas pessoas que procedem de uma maneira que a gente não gosta muito, né? Ou não concorda. Mas, por outro lado, também os Espíritos nos falam: se não for por aí, vai pela dor. Então, na hora o sofrimento bate a nossa porta como um chamamento a que nós precisamos rever os nossos postulados de vida. Então, essa página é bastante interessante, como todas a de Emmanuel, em que chega um momento que, não que isso seja necessário, mas o momento em que nós estamos contristados, ou seja, chorando, sofrendo, amargurados, é o momento em que os Espíritos esperam que nós tomemos uma atitude diferente diante da vida. Nessa página da noite de hoje, nós vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos padrões vibratórios, pedir a Jesus que nos ampare, a nossa amiga Fatinha, para que seu mentor espiritual também junto dela
possa se fazer presente nesse momento, esperando a mensagem que Ele vai nos trazer na noite de hoje, e que nós possamos, sobretudo, aclimatar nos nossos corações, procurar vivenciar no dia a dia, lá fora, essa mensagem. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos, alguns esclarecimentos, né? Infelizmente, a Tachô não funcionou. Ela queria passar alguns slides, mas ela vai fazer a palestra olhando ali, né? E nós estamos com problema de Wi-Fi também aqui na casa, provavelmente a chuva que teve domingo desconectou, mas nós estamos filmando e o Felipe amanhã dá um jeito de colocar no YouTube, ok? Então hoje não está transmitindo ao vivo, como a gente costuma fazer no Facebook. Isso aí, Fatinha, para a palavra. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria, é um prazer estar junto a vocês, mais uma vez, para nós podermos conversar sobre um tema tão importante, né? E principalmente à luz da doutrina espírita, que é o tema sobre caridade. Então, o tema de hoje já é um tema bastante falado, bastante divulgado, e nós procuraremos fazer da maneira mais simples possível, mas também tentaremos fazer de uma maneira que seja prática, para que a gente realmente consiga entender e praticar a nossa existência, porque os ensinamentos espíritas têm este aspecto, né, de entendimento, de reflexão, para que possamos assim praticar. Refletido, entendido, fica mais fácil a prática, e esse é um aspecto que a doutrina nos mostra, nos incentiva. Então, fora da caridade não há salvação. A caridade ela é uma prática milenar no mundo, mas varia de povo para povo, de cultura para cultura e época para época. Mas a caridade teve um impulso muito grande, tomou um impulso muito grande com o surgimento do cristianismo. Quando Cristo veio à Terra e ensinou o amor ao próximo, a partir daí a caridade teve um impulso maior. Mas durante muito tempo na humanidade, a caridade foi confundida com a esmola. Esmola quer dizer, lembra-nos, é dar sobras. Aquilo que nos sobra, doamos para os outros. E a esmola, ela está limitada a 2 binômios. Necessidade material e atendimento material. Então, a caridade, durante muito tempo, ela foi confundida com isso, com a esmola, que seria, a pessoa apresenta uma necessidade material e ela é atendida materialmente falando. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa doação de atendimento material somente, não há um envolvimento afetivo, não há uma participação do coração, não há participação espiritual daquele que doa, porque foca somente na necessidade material e no atendimento material. Não é levado em conta o coração, o afeto, o envolvimento espiritual na hora da doação. A esse tipo de doação é que Fêmelo, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que geralmente esse tipo de doação de coisas materiais, roupa, calçado, cobertores, remédios, geralmente Fêmelo nos fala que quase sempre essa doação sem envolvimento do coração, ela humilha e degrada, tanto a quem recebe quanto a quem doa. E também, apóstolo Paulo nos fala na sua primeira carta aos Coríntios, referindo-se a esse tipo de doação, quando ele disse: mesmo que eu houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, se eu não tiver amor, isso de nada me serviria. Então o apóstolo Paulo também é muito claro quando fala na caridade, porque o amor é caridade. Então ele fala que quando está doando alguma coisa para alguém, se não tiver um envolvimento do coração, se não tiver um movimento da alma daquela pessoa que está dando para a pessoa que recebe, ele fala que isso de nada adiantaria. Mas então, o que significa caridade? Qual o seu sentido? Qual o seu significado real? O Espiritismo, baseado nos ensinamentos de Jesus,
ele restabelece o verdadeiro significado da palavra caridade. Então, segundo o Espiritismo, nós vemos que a palavra caridade ela é muito profunda e muito ampla. Por isso, Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, fez a seguinte pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, nós observamos que Kardec foi muito sábio, em perguntar, porque ele era um estudioso, era um filósofo, era um pedagogo, então ele sabia que a palavra caridade era muito confundida com esmola. Então, por isso ele perguntou dessa forma, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E principalmente, como a entendia Jesus? E a resposta dos espíritos superiores foi muito curtinha, mas muito profunda e completa. Eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Este é o verdadeiro significado da palavra caridade e segundo como entendia Jesus. Então nós observamos que nessa caridade... Posso falar sem microfone, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão? Porque senão eu vou ficar assim, eu vou me atrapalhar e também fica ruim para vocês, Estão me ouvindo bem? Mas será que tem alguma interferência se estiver gravando? Vou falar sem microfone? Não sabemos, Tem não? Então vamos lá. Então nós vemos que na palavra caridade existem 3 dimensões nessa dinâmica. Quais seriam essas 3 dimensões? Amor em movimento, entendimento empático e perdão das ofensas. O que seria o amor em movimento? Seria justamente a resposta do Livro dos Espíritos: benevolência para com todos. Na benevolência para com todos, nós observamos o amor ao próximo. E observamos também que está inserido o ensinamento de Jesus, que devemos fazer ao próximo tudo aquilo que desejamos para nós. Então, a primeira dinâmica da caridade é esse: é o amor em movimento, é a benevolência para com todos. Mas o que é ser benevolente para com todos no nosso dia a dia? Nós sermos educados, gentis com todas as pessoas que estão ao nosso redor, começando dentro do nosso lar, começando indo para o setor do nosso trabalho, no trânsito, na rua, sermos educados, gentis. Isso é ser benevolente, é fazer as pessoas, tratar as pessoas como nós gostamos de ser tratados. Então, a primeira dinâmica da caridade, benevolência para com todos, é o amor em movimento. A segunda é o entendimento empático. O que seria entendimento empático? É nos colocarmos no lugar das outras pessoas. Aí entra a indulgência, porque quando nós nos colocamos no lugar das outras pessoas, procurar entender suas dores, seus conflitos, suas dificuldades, se colocar no lugar dela, nós seremos indulgentes. Então nós não estaremos cobrando das pessoas aquilo que nós achamos que é certo. Porque a indulgência é justamente isso, é não exigir das outras pessoas que seja como nós. É respeitar a opinião alheia, é respeitar a religião, é não fazer discriminação em caso de religião, em caso político, em caso de estados sociais, intelectuais e também de gênero. É não ter preconceito. Então, a indulgência, que traz esse movimento empático, está dentro da dinâmica da caridade. E o perdão das ofensas. Perdoar é um processo mental e espiritual de fazer cessar a raiva, o rancor, o ressentimento que nós temos em relação a alguém por uma ofensa recebida. Então, nós observamos que a caridade, o verdadeiro significado da palavra caridade, ele é muito profundo e muito amplo. Não fica só relacionada à doação de coisas materiais. Ele é muito abrangente. E nós vimos também, já o Espiritismo sendo baseado nos ensinos de Jesus, nós buscamos lá numa passagem de Jesus, quando ele fala sobre o juízo final, ele usa uma linguagem adequada ao tempo, e essa passagem é longa, mas nós retiramos um pequeno trecho para nós verificarmos como que o nosso Mestre Jesus enfatizava que o que nos leva a fazer jus a esferas superiores,
as colônias espirituais mais elevadas, é justamente o trabalho em benefício do próximo. Que observa no juízo, nesse texto que ele traz, o juízo final. Ele diz assim: vinde, benditos de meu Pai. Então, ele está chamando a ele, quer dizer, para as esferas celestiais, as pessoas ditas benditas. Quem são elas? Ele vem falando: portanto, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu careci de teto e me hospedaste. Eu estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me visitaste. Eu estive preso e me foste ver. Aí pergunta para ele: mas quando, mestre, fizemos tudo isso para o Senhor? E ele responde: quando fizeste a um desses pequenininhos da terra, a mim o fez. Então Jesus, aqui nesse texto que trata do juízo final, ele mostra que benditos e que alçarão voo às esferas superiores aqueles que trabalharam em benefício do próximo de várias maneiras. Então ele fala da caridade material, porque estive nu e me vestiste, tive sede e me deste de comer, tive fome e me deste de beber, tive frio e me agasalhaste. Então aí ele está tratando da caridade material, aquela que é feita com amor, com carinho. Mas ele vai mais longe, ele começa a falar de um outro tipo de caridade, que é a caridade moral. Estive preso e me foste ver. Estive doente e me foste visitar. Então, uma simples visita, que nós achamos que é simples, que nós fazemos a alguém que está em sofrimento, alguém que está doente, alguém que está preso, é caridade. Caridade, ela vem do latim e quer dizer exatamente isso: cuidado, afeto, amor. Então, a palavra caridade, ela tem esse significado profundo de afeto, de cuidado. E nós observamos nessa passagem de Jesus que os verbos estão no passado. Estive nu, estive com fome, tive sede. Então já está no passado, porque já foi socorrido. Então mostrando aí o cuidado, o amor que nós precisamos ter um para com os outros e especialmente para aqueles que estiverem necessitando de alguma coisa, no sentido material ou no sentido espiritual. Por isso, baseado nesses ensinos cristãos, que o Espiritismo adotou a máxima que fora da caridade não há salvação. O Espiritismo não falou fora do Espiritismo não há salvação. Por que o Espiritismo não falou isso? Por que Kardec não adotou como máxima fora do Espiritismo não há salvação? Já que nós aprendemos tantas coisas maravilhosas no Espiritismo. Porque não adianta só saber. Nós vemos muitas pessoas com grande cabedal de conhecimentos espíritas e que não praticam esses ensinamentos. Por isso a máxima do Espiritismo é fora da caridade, porque a caridade é o amor que Jesus ensinou, é o amor em movimento, é o amor ativo, é o amor que salva, não é religião. Por isso Kardec sabiamente adotou fora da caridade não há salvação. O apóstolo Paulo, se referindo a essa máxima do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina: fora da caridade não há salvação. Então o apóstolo Paulo faz esta afirmação em relação a essa máxima. A irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, se eu não me engano, no item 9, depois vocês podem consultar, porque a irmã Rosália passa uma mensagem muito bonita falando sobre caridade, bonita e importante, e nós retiramos alguns textos para que a gente possa analisar. A irmã Rosália diz para nós que a caridade material ela é a mais fácil de fazer. E nós concordamos plenamente com ela. Ela diz: é muito fácil nós abrirmos um armário e darmos uma roupa, um calçado que está em desuso. Dar um cobertor que já está em desuso. Até às vezes mesmo com
doação? Porque é um ato exterior. Então, por isso ela é mais fácil. Não depende de uma movimentação interior, uma movimentação da alma. É um ato exterior. Ela diz que é mais fácil porque não há um envolvimento, não há um esforço espiritual. Então, a caridade material é mais fácil, pegar algo material e doar para alguém. Mas a caridade moral, ela é mais difícil. Por quê? Porque ela vai exigir um esforço interior e não um esforço exterior. O que significa esse esforço interior? Significa um envolvimento espiritual. Por que a caridade moral é mais difícil? Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Porque em muitas situações nós vamos ter que calar para outra pessoa falar. Em várias situações, para sermos caridosos, moralmente falando, nós precisamos perdoar, movimentar a nossa mente e o nosso espírito para cessar aquela raiva, aquela revolta, aquele rancor que nós temos em relação a alguém. Então é um movimento espiritual que nós precisamos fazer contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra o nosso egoísmo. Por isso a caridade moral, ela é a mais difícil. Nós precisamos ser compreensíveis com as imperfeições alheias. Nós precisamos ser tolerantes para com as pessoas. Nós precisamos praticar a indulgência, não criticar, não julgar a maneira, o modo das pessoas viverem. Respeitar como elas vivem. Então, esse movimento não é exterior. Não é. É um movimento interno. É um movimento dentro de nós. Que muitas das vezes fica difícil para nós sermos pacientes em alguns momentos, tolerantes, mas é caridade. E é muito importante, porque quando o Espiritismo nos fala que fora da caridade não há salvação, nós podemos trocar a palavra salvação por evolução, por progresso, por aperfeiçoamento. Então, quando nós estamos fazendo esse movimento interior da alma para perdoar, para ser empático, para ser indulgente, para ser humilde, deixando outras pessoas falarem, nos calando, nós estaremos progredindo, evoluindo, aperfeiçoando. Portanto, estaremos nos salvando. Por isso, a irmã Rosária, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala isso, que a caridade moral é a mais difícil, porque pedirá algo a mais de nós, não só um ato exterior, pedirá um envolvimento espiritual para combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade no dia a dia, para nos tornarmos pessoas e espíritos melhores. A caridade moral, ela ultrapassa os limites externos, ela é interna. Mas como praticar a caridade? Porque nós já vimos o verdadeiro significado da palavra caridade. Nós já vimos que Jesus mostra para nós que é através do trabalho em favor do bem que nós faremos jus às esferas superiores. Mas como praticar a caridade? De 1000 maneiras. Nós temos 1000 maneiras, 1000 jeitos de praticar a caridade. De forma que nenhuma pessoa pode se dizer que não consegue praticar a caridade por falta, por escassez de coisas materiais. A caridade não está relacionada só com coisas materiais. Nós acabamos de ver o seu aspecto mais profundo, que é a caridade moral. Então, como que nós podemos praticar a caridade? Porque, como nós dissemos no início, o Espiritismo é uma religião de conscientização, de reflexão para levar à prática. Então, como praticar? Como fazer a caridade? De 1000 modos, de 1000 maneiras. Podemos praticar por pensamento, por palavras e por atos. Como praticar por pensamento? Emitindo bons pensamentos, pensamentos positivos para as pessoas que estiverem em aflição, para as pessoas que estiverem doentes, para as pessoas que estiverem em depressão. Então, emitir bons pensamentos, nós sabemos que nós irradiamos energias benéficas, que serão utilizadas para aquela pessoa poder se sentir mais tranquila, mais equilibrada e, quem sabe, voltar ou tomar um rumo positivo na sua vida. Fazer orações pelas pessoas que sofrem. Então, o pensamento seria emitir bons pensamentos, que
fortalece as nossas orações em favor das pessoas que sofrem, que estão doentes. Inclusive, às vezes nós vimos o jornal, né, vimos a internet, os nossos irmãos lá de Petrópolis passando por tantas necessidades, passando por tantas aflições no momento. E o que nós podemos fazer daqui? Orar por eles, emitir bons pensamentos para eles. Pensamento de paz, de consolo, de força, de coragem, que com certeza, quanto mais pessoas estiverem pensando no bem, radiando coisas boas para eles, eles receberão. Eles se sentirão mais fortalecidos, mais consolados, mais resignados diante da sua dificuldade, das suas dores. Então podemos e devemos orar para essas pessoas, mesmo longe, que estão passando por dificuldade. Em relação à guerra na Ucrânia, nós podemos e devemos irradiar bons pensamentos e orações para que os governantes pensem, raciocinem, que busquem a paz. Imaginem, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, se cada um de nós, durante a noite ou durante o dia, a hora que pudermos, emitir um bom pensamento lá para a guerra, falar, mas será que ajuda? Com certeza absoluta. Quanto mais pessoas unir em pensamento e em oração, mais fácil se torna o trabalho do plano espiritual para ajudar na condução da paz. Então vamos praticar a caridade desta forma, através do pensamento. Aonde estivermos, a qualquer momento, nós temos capacidade para poder praticar a caridade através dos pensamentos. E através das palavras, palavras de conforto, palavras de estímulo, apoio moral, evitar a comunicação violenta. Tem pessoas que falam de uma maneira tão agressiva, às vezes falam até coisas certas e verdadeiras, mas a forma que a pessoa fala, às vezes coloca o outro constrangido, coloca o outro triste pela maneira de falar. Então, lembremos de que o nosso Mestre Jesus passou aqui na terra e ele fez a caridade em todos os seus aspectos, mas principalmente através da palavra. Sempre ele estava ensinando, esclarecendo, consolando, estimulando. Quantas vezes ele falava para as pessoas, levanta, sua fé te salvou, vai, não peques mais. Ele usava a palavra como cura. Então nós temos essa habilidade, nós podemos também praticar a caridade através das palavras. Evitar a comunicação violenta, isso é muito importante, porque às vezes na nossa casa, no nosso lar, que a gente está mais à vontade, às vezes a gente extrapola um pouquinho no nosso comportamento, tanto mental quanto verbal. Às vezes falamos palavrões, palavras indevidas, ou às vezes até falamos coisas verdadeiras, mas de maneira arrogante, de maneira agressiva. Isso fere, isso machuca, isso é falta de caridade. Às vezes a pessoa doa muito dinheiro, doa muita cesta básica, faz muitas coisas fora, mas quando vai utilizar as suas habilidades, né, que é de pensar, de falar, ela transmite porque o coração está cheio. Revolta, agressividade e violência. Por isso, o Espiritismo adotou como máxima fora da caridade na salvação. Por isso, a irmã Rosália fala para nós que a caridade moral é a mais difícil, porque exige um esforço interior. Esse esforço para pensarmos melhor, para falarmos com mais calma, com mais jeito, com mais humildade, com mais caridade. Então vamos lembrar sempre disso no nosso dia a dia. Eu posso e devo praticar a caridade através da minha fala, estimulando, aconselhando quando for necessário, elogiando também em algumas horas, mas principalmente evitar a comunicação violenta, a comunicação agressiva, porque ela fere, ela machuca e ela traz muito ressentimento para aquele que às vezes nos ouve. E por atos, praticar a caridade por pensamento, por palavra e por atos. Então, atos nós já sabemos que até a doação de coisas materiais, com envolvimento espiritual, com envolvimento afetivo, é a caridade por atos. Mas também podemos dispensar alguns
para que a gente possa fazer uma visita a um doente no hospital, a um amigo que está acamado, a um parente nosso que está em conflito. Lembra lá quando Jesus falou: vinde benditos de meu Pai? Estive preso e me foste ver, estive doente e foste me visitar. Então, o ato de visitar alguém na prisão, o ato de visitar alguém que está doente, alguém que está em conflito, é a caridade. Porque vamos disponibilizar um tempo para ir lá e ouvir aquela pessoa. Na medida do possível, fazer a outra caridade por palavras, que é aconselhar, estimular, consolar, lembrar de Deus, estimular a fé. Então, podemos fazer caridade de várias maneiras. Todos nós podemos e devemos fazer a caridade. Por que praticar a caridade? Agora vem o porquê, né? Como fazer nós já falamos, mas por quê? Para que praticar a caridade? Por Jesus? Pelo próximo? Por nós? Então vamos analisar, né, essa pergunta. Por que nós vamos praticar a caridade? Por Jesus? Então vamos pensar, Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o governador da terra, ele deixou os planos celestes por amor a nós, por caridade. Ele desceu das esferas celestiais por caridade, por amor a nós, seus irmãos. Ele é o governador da terra. Então ele veio à terra para nos ensinar, para nos trazer as verdades divinas, para que servisse de roteiro para a nossa redenção, para que nós alcancemos a perfeição relativa. Então precisamos praticar caridade por ele? Não vamos dizer precisamos, mas devemos. Por quê? Demonstrando o nosso amor a ele, o nosso respeito, principalmente a nossa gratidão por ele ter vindo dos planos celestiais, vivido entre nós e deixado tantos exemplos de humildade, de amor, de simplicidade e de caridade. Sim, devemos fazer pelo nosso mestre, porque é uma maneira de demonstrarmos o nosso amor a ele. Não existe outra maneira de demonstrar amor ao Cristo. Para demonstrarmos a ele que o amamos, nós precisamos amar-nos uns aos outros. Pelo Cristo, neste sentido, de gratidão, de reconhecimento ao amor que ele teve e que ele tem por nós em todos os instantes da nossa existência. Pelo próximo, sim, porque o nosso próximo é nosso irmão em Cristo, é filho do mesmo Pai Celestial. Hoje nós ajudamos alguém que está necessitando, amanhã seremos nós que estaremos necessitando de alguma coisa. Às vezes nós não necessitamos de coisas materiais, mas nós necessitamos de coisas espirituais. Muitas das vezes nós necessitamos de uma compreensão, ou de um apoio moral mesmo, de uma palavra amiga, de um ombro para a gente poder desabafar, né? Chorar, né? A pessoa nos escutar. Então, à medida que nós doamos, nós também recebemos. Então, pelo próximo, sim, porque somos todos irmãos, uns precisando do outro, em todos os momentos da nossa existência. Ninguém vive isolado, ninguém evolui isolado. A lei de sociedade nos mostra isso. Nós precisamos um dos outros, desse movimento em sociedade, para que nós possamos crescer conjuntamente. Então, sim, precisamos praticar a caridade pelo próximo, né? O bem para ele, fazer o bem por ele, porque ele é nosso irmão e filho do mesmo Pai. E por nós também. Por que por nós? Porque a máxima fora da caridade na nossa salvação, ela é muito clara. Como eu disse agora há pouco, não podemos trocar a salvação por aperfeiçoamento, por progresso intelectual e moral. E o objetivo da vida na Terra, o objetivo da nossa reencarnação é o progresso, é a evolução. E para progredirmos, para evoluirmos, nós precisamos praticar o bem. Então, o Espiritismo adotou como máxima fora da caridade na salvação justamente por isso. Porque a prática da caridade é que nos traz essa evolução,
esse aperfeiçoamento é que nos salva. Então podemos trocar a salvação por aperfeiçoamento, por progresso. Então, vivendo e convivendo de maneira solidária, estaremos progredindo, estaremos nos salvando. Então, devemos praticar caridade pelo Cristo, demonstrando o nosso respeito, o nosso amor a Ele, pelo próximo, que é o próximo nosso irmão, e especialmente também por nós, porque através da prática da caridade que nós vamos ascender nosso aspecto moral e intelectual e fazer jus às colônias espirituais superiores. Hoje em dia, a ciências humana e de saúde nos diz que realizar ações no bem é, acima de tudo, prevenir patologias físicas, emocionais e espirituais. Então, nós observamos que a prática do bem, ela está extrapolando a religião. Não é só mais a religião que fala que a prática do bem nos traz paz, nos traz harmonia. Não é só a religião mais que está falando. A ciência também está mostrando isso, que a realização do bem, a realização em favor do próximo, previne patologias físicas, emocionais e espirituais. Então nós observamos que a prática da caridade já nos garante uma qualidade de vida agora, reencarnado. Quem pratica a caridade nos seus aspectos, todos os seus aspectos que nós estamos apresentando, já se sente mais confortado, resignado, fortalecido, em paz. Quem pratica a caridade. Então nós já temos uma qualidade de vida melhor. E ela previne essas doenças. Mas também no plano espiritual. A caridade é o nosso passaporte para o plano espiritual. Nós lembramos de André Luiz, no livro Nosso Lar. Logo no começo do livro Nosso Lar, ele relata que ele passou 8 anos no umbral. Todo mundo lembra? Quem já leu Nosso Lar? Lembramos? Ele passou 8 anos no umbral. Uma das coisas que ajudou André Luiz a começar a fazer uma reflexão mais certa, mais objetiva em relação ao que ele estava passando, em relação à vida que ele teve, foram 6 pessoas que haviam sido atendidos gratuitamente por ele quando ele era médico na Terra. Esses 6 espíritos, essas 6 pessoas já tinham desencarnado, estavam no plano espiritual. Elas oravam constantemente para André Luiz, para aquele médico que as atendeu de forma gratuita aqui na Terra. Então, bem que ele praticou, e não foram só 6, ele fez muitas consultas gratuitas, muitas, mas dentro dessas muitas, 6 lembravam, 6 eram gratos, 6 pediam a Deus que o abençoasse, que o ajudasse onde quer que ele estivesse. Então foi uma das coisas que ajudou a refletir sobre a vida e a conseguir ver claramente ali no umbral, ser recolhido e levado para o nosso lar. Então nós observamos que a prática do bem, em qualquer lugar, em qualquer momento, é a melhor coisa, a melhor solução para a nossa existência. A irmã Rosália também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, se eu não me engano, no item 9, eu já citei um trecho aqui desse item dela, ela fala que muitas das pessoas, ela está tratando sobre a caridade, né, nesse texto, no Evangelho. Ela fala que uma das pessoas que ela mais ajudou na Terra, que era bem pobre, necessitava muito de ajuda, aqui na Terra, ela e a irmã Rosália ajudou, ela fala, agora no plano espiritual, sou eu que tenho que pedir ajuda para ela. Olha que lindo! Então, às vezes a gente está ajudando uma pessoa aqui, achando que nós estamos fazendo uma maravilha, né? E aquela pessoa é um espírito muito superior a nós, muito superior a nós. Agora, hoje na Terra, que ele está talvez numa condição um pouco mais difícil, necessitando de ajuda. Mas pode ser que quando cheguemos ao plano espiritual, ele está numa elevação tão grande que nós vamos ter que pedir ajuda para ele, como a irmã Rosália citou. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, quando o Espiritismo adotou como máximo fora da caridade na salvação, ele nos mostra, nos incentiva a prática da caridade como ensinou Jesus.
no seu mais amplo aspecto. E a verdadeira caridade, a caridade que salva, né? Que aperfeiçoa, que nos leva a progredir, ela abrange todas as relações entre nós. É o nosso relacionamento no dia a dia. É essa forma de caridade, essa prática da caridade moral é que faz com que a gente se eleve intelectual e moralmente. A caridade é o único caminho para a harmonia interior. É verdade. E um dia desse eu recebi um vídeo, curtinho, mas verdadeiro e interessante, de um homem falando sobre, ele está falando sobre afeto. Falando que o que nos dá paz, o que nos dá harmonia, equilíbrio, é o afeto que nós dedicamos ao nosso semelhante. Ele fala assim, que muitas pessoas muito ricas, geralmente, tomam muito antidepressivo. Não são só os ricos não, né, gente? Tem muita gente tomando muito antidepressivo, né? Mas a gente está falando dos ricos porque às vezes a pessoa tem a ilusão de que as pessoas ricas não têm problema, que o dinheiro é a solução de tudo. E esse pensamento é que leva a essa ganância que está na humanidade. As pessoas lutando muito por coisas materiais, em ter as coisas, mas depois que tem as coisas, não se sente bem. Aí, não se sentindo bem, procura o médico, procura o psiquiatra, vai tomar um antidepressivo. Então, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, muito deles hoje em dia já receita, fazendo parte do seu tratamento, um trabalho voluntário. Não é? Então, por isso, a caridade, o que é um trabalho voluntário? É um trabalho em benefício do próximo, é caridade. Então, a caridade é o caminho para a harmonia interior. Eu lembro, eu estou olhando ali porque eu tenho tanta coisa para falar e eu tenho que estar medindo, né? De uma história do Chico Xavier, que certo dia uma pessoa muito bem financeiramente, uma pessoa muito rica, e amiga dele, conversando com ele, falou com ele que não conseguia sentir felicidade. Ele tinha tudo o que ele podia de bens materiais, tudo que ele queria fazer, tudo que ele desejava, ele podia comprar. Mas ele não conseguia se sentir feliz, se sentir em paz. Estava sempre em conflito, sempre triste, sempre depressivo. Então ele foi conversando com o Chico e falou: Chico, não sei o que me falta. Porque eu tenho tudo, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ficar tranquilo, estou sempre ansioso, sempre em conflito. Aí o Chico falou assim: eu sei o que te falta. Ele falou: o que, Chico? O que me falta? Aí o Chico respondeu: a alegria alheia. Preciso de falar? Me explicar? Não, né? Faltava a prática do bem. E quando você pratica o bem, quando você distribui afeto, quando você ama, você faz a alegria alheia, a alegria das pessoas. E essa alegria reverte para você em termos de equilíbrio, de harmonia, de força, de coragem e de uma certa felicidade. Não existe nada mais bonito, não existe nada melhor do que você conseguir fazer alguém feliz. Você conseguir fazer alguém alegre, você conseguir ajudar a sanar alguma pendência das pessoas. Então a caridade é o caminho para a harmonia interior. Vamos lembrar do Chico, né? O que está me faltando? Eu tenho tudo. Está faltando a alegria alheia. Quem você faz feliz? Quem você ama de verdade? O que você faz em benefício do próximo? Então falta isso para muitos de nós que estamos vivendo atualmente aqui no nosso planeta Terra. Certo dia, Jesus ensinando aos seus discípulos, e um homem levantou e perguntou para ele: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que está escrito na lei? O que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, vá e faze isso e viverás. Mas aí o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: certo dia, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que os despojaram
cobriram de ferimento e se foram, deixando o semi-morto. Aconteceu, em seguida, que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu aquele homem e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e as prensou. Depois, pondo em seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que dispensarem a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele homem que caiu no poder dos ladrões? Perguntou Jesus. E o homem respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus respondeu: então vai e faz o mesmo. Não existe nada mais lindo para exemplificar a verdadeira caridade. Nesta passagem aqui, quando aquele homem conhecia a lei, não foi? Era um doutor da lei, era um conhecedor. Quando Jesus perguntou para ele o que está escrito na lei, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou: vai e faz isso. Mas ele, querendo parecer, né, que era muito bonzinho, perguntou: mas quem que é meu próximo? Aí Jesus contou a história, né, do homem que foi assaltado. Quando ele vinha de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado e deixado caído lá. Veio um sacerdote. Quem é um sacerdote? É um homem religioso, um homem conhecedor das leis de Deus. O que o sacerdote fez? Parou? Não. Viu e passou por ele. Depois veio um levita. Levita também era um homem religioso, conhecedor das leis de Deus. O que fez o levita? Olhou para aquele homem e foi lá e perguntou e fez alguma coisa? Não. Ele olhou e foi embora. Depois o terceiro veio um samaritano. O que era um samaritano? Samaritano, ele morava em Samaria, que era uma região onde as pessoas que viviam naquela região Samaria, né, que são chamadas samaritanos, eles tinham misturado muitos costumes dele com os outros povos. E eles eram tidos como pessoas de má vida. Os samaritanos eram conhecidos como hereges, por não seguirem as escrituras conforme os outros judeus os seguiam. Então eles eram tidos como pessoas de má vida. Todos, quando falavam samaritano, eles falavam: cuidado, hein? Cuidado que é duvidosa o comportamento e a vida deles. Mas quem teve misericórdia e compaixão? Ele não tinha religião. Ele não conhecia o homem. Ele não tinha obrigação nenhuma, porque ele não tinha conhecimentos religiosos como os 2 anteriores. Mas ele se compadeceu. Ele parou, olhou e usou o que ele tinha no momento. Não sabemos se aquele que ele usou seria o certo. Ele não tinha nada para usar, ele usou o que ele tinha. Ele limpou as feridas com vinho, tipo para desinfetar, e depois passou um azeite, tipo para hidratar. O que eu tenho aqui agora é isso, eu vou fazer. Ele usou o que ele tinha, e quando acabou aqueles recursos dele, ele colocou o homem no cavalo e levou para uma hospedaria e ainda falou: cuide dele. Quando eu regressar, eu te pagarei o que gastar. E Jesus perguntou, né, para o doutor da lei, que era o conhecedor: quem foi o próximo daquele homem que foi roubado? E ele falou para o samaritano, aquele que não tinha religião, aquele que era considerado de má vida. Por isso o Espiritismo adotou fala da caridade na salvação. Não é o Espiritismo que salva. Os ensinamentos espíritas nos orientam, nos consolam, nos estimulam a prática do bem. Mas se nós não fizermos nada, ele não vai salvar. Ele não vai nos ajudar a evoluir, a progredir. O que faz com que a gente evolui, progrida e se salve é a prática do bem. É o amor ao próximo. Quem é meu próximo? Porque às vezes nós queremos que seja nosso próximo, a nossa família, alguém que eu gosto, né? Mas Jesus mostrou ali que não. Próximo é todo aquele que cruzar nosso caminho. Independente de religião, independente de classe social, independente de
ajudar o nosso próximo. É o nosso momento de colocar em ação a potência da alma, que é o amor que traz a salvação. Então, que fique bem claro para nós que estamos vivendo um momento no planeta Terra de muita tristeza, muitos conflitos, muitas desavenças. Que fique claro para nós que nunca esteve tão necessitado o planeta de amor, de compreensão, de perdão, de movimento da alma em favor do próximo, como agora nós estamos aqui. Nós estamos nos últimos momentos de prova e expiação. Últimos momentos. Não sabemos se esses momentos vão durar ano ou ainda, não sabemos quantos anos, mas estamos nos últimos momentos. Mas para apressar para a regeneração, depende das nossas ações individuais. Das nossas ações individuais. Jesus já veio, já mostrou o caminho. O Espiritismo nos mostra o que, como e porquê. O Espiritismo nos mostra o que, como e porquê dos ensinamentos de Cristo. Agora, nós é que temos que fazer um movimento interior da nossa alma, como a irmã Rosália falou. Nós temos que movimentar dentro de nós essa potência que todos nós temos, porque somos filhos de Deus e irmãos do Cristo, e colocar em prática o que Ele nos deixou. Quem é meu próximo? Todos nós somos próximos do outro. Qualquer um que cruzar o nosso caminho. Se algum dia nós passarmos na rua e depararmos com uma pessoa doente, não podemos fazer nada. Olhe, faça uma oração, emita bom pensamento. Se for possível, para um pouquinho e conversa. Mas se não for possível, pelo menos, olhe, observe com amor, com carinho e fale: Senhor, tem de piedade. Encaminhe alguém para que possa ajudar. Se nós pudermos ajudar, a gente ajuda, né? A gente ajuda. Um dia eu estava descendo da Mangueira para minha casa, né, lá na 949, falando isso eu lembrei. Tinha um senhor caído com a cabeça fora do meio-fio. Aí eu falei: meu pai, qualquer um que passar aqui, né, pode passar em cima da cabeça dele. Uma pessoa que vem correndo, aí estava uma amiga. A gente foi lá. Estava muito bêbado do Senhor. A gente tirou ele, nossa, pesado, tiramos, colocamos, tentamos falar com ele, fazer alguma coisa, não foi possível fazer muita coisa, né? Mas pelo menos tiramos ele da rua, né? Que ele estava com o corpo em cima da calçada e o resto do corpo, sem cabeça, aqui na rua. Né? Então faça alguma coisa, né? O que a gente puder, faça igual o samaritano. O que eu tiver no momento, azeite e álcool, uma palavra, um olhar, uma prece. Mas façamos, porque o nosso próximo é o nosso irmão em Cristo. Somos filhos do mesmo Pai. No livro Jesus no Lar, né, Lúcia nos conta uma história, através da psicografia de Chico Xavier, que também ilustra bastante a caridade. Ele conta que 2 homens viviam numa região muito longe de uma certa aldeia, uma região muito montanhosa. E esse local fazia muito frio, quando no inverno fazia muito frio, caía aquela neblina muito gelada. E esses 2 homens estavam doentes e precisavam ir até na aldeia buscar alimentos e remédio, consultar. Mas eles estavam bastante doentes mesmo. E eles não foram juntos, né? Saíram de casa e começaram a caminhar para a aldeia, para buscar então o que fosse necessário para eles. E eles caminhando, mais ou menos no meio do caminho, eles encontraram uma criança caída, semi-morta. Criança em estado, né, doentio muito, muito grave. Aí um olhou para a criança e falou assim: meu Deus, não podemos fazer nada, porque nós estamos doentes, não vamos conseguir carregar essa criança. Normal, estamos conseguindo andar. Vamos embora, está chovendo, está frio, vamos. E o outro falou assim: não, eu não vou. Eu vou ver o que eu posso fazer para essa criança. E o outro falou: mas você é muito teimoso, vamos, o que você vai fazer? Aí ele pegou a criança, colocou aqui nele, enrolou um pouco com o casaco que ele tinha, e o outro começou a andar rápido, e ele, doente, com o peso da criança, começou a andar muito devagar. Aí ele andou, ele já não estava aguentando mais o peso, né, da criança e a doença dele. Aí ele andou, quando ele chegou na aldeia, já quase rastejando com a criança no colo, era noite. Aí ele
entrou na hospedaria onde ele ia ficar, muito doente, muito febril, já quase desmaiando, ele e a criança, mas foram socorridos. Aí no dia seguinte, ele perguntou pelo amigo dele: fulano, cadê ele? Ele veio na minha frente, onde que ele está? Aí eles falaram: não chegou aqui. Aí eles juntaram, né, esse senhor que estava meio doente ainda, com alguns moradores da aldeia, foram fazer o caminho que eles vinham percorrendo para ver onde que estava o amigo dele. E passado um tempo, eles acharam o amigo caído num buraco, morto, congelado. Moral da história: o calor da criança abraçada nele fez com que ele suportasse o frio e as dores. E o calor dele fez também que a criança suportasse as dores e conseguisse sobreviver. Então, o calor humano, a ajuda mútua, é que faz com que a gente viva, progrida e se salve. Aquele moço que foi egoísta, que pensou só no bem-estar dele, pensou só na saúde dele, pensou só no problema dele, ele andou tão rápido, caiu num buraco, meio doente, não conseguiu sair, acabou perecendo ali. Então, que a gente possa ter em mente que nós precisamos realmente tentar, esforçar, praticar a caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indistintamente. Indulgência para com as faltas alheias, e perdão das ofensas. Esta é a verdadeira caridade. É que nos conduz às esferas melhores, já na Terra, nos dando paz e harmonia, e no plano espiritual, com certeza, muita alegria. Que Deus nos abençoe, que nós possamos voltar para casa com mais esperança, com mais amor, principalmente, meus irmãos, com mais vontade de praticar a caridade que ensinou e exemplificou o nosso grande amigo e mestre de todas as horas, Jesus. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Fatinha pela palestra da noite de hoje. Jesus possa abençoá-la e que ela possa continuar com a gente aqui em outras oportunidades, se Deus quiser. Lembrando a vocês que domingo a nossa palestra às 9 horas da manhã, nós teremos a palestra do Anderson, que vai nos falar sobre servir a Deus em Mamon. Às quartas-feiras, 19h30. Nós estamos seguindo o decreto municipal, as cadeiras ainda estão separadas. A recomendação do último decreto é que é facultativo o uso de máscara, né? Então, mas a gente na EDAC ainda está optando por ficar por mais um tempo, né? Porque a gente sabe que a pandemia não acabou totalmente, agora está até se tornando uma endemia, né? Mas ainda tem alguns casos por aí e a gente acha de bom ouvido a gente ainda continuar utilizando. E passe, nós temos 5 passistas lá dentro e nós vamos chamando de acordo com o número de passistas lá. Então, aqueles que tiverem necessidade de passe, aguardem no salão que serão chamados, ok? Então, vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, agradecendo a presença de vocês aqui no salão. Lembrando que amanhã o Felipe vai colocar no YouTube a palestra de hoje, que está sendo gravada ali. Não conseguimos transmitir ao vivo pelo Facebook, porque tivemos um problema aqui no Wi-Fi, mas amanhã já está no YouTube, como todas as palestras da EDAC desde março de 2020 que estão sendo gravadas e transmitidas. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos, pedir dele que nos abençoe, a todos que aqui estão, aqueles que assistirão a partir de amanhã no YouTube, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare agora e sempre, nos dando um final de noite tranquilo, de paz, de harmonia, sobretudo sobre a égide do teu infinito amor. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar a segunda parte então dos nossos trabalhos na Câmara de Paz. Temos 5 cadeiras lá, o Sérgio já entrou, então mais 4 passistas aí para compor a equipe.